Boa noite. Parabéns pela sua coragem de vir aqui, apesar do frio. O Edivaldo falou enquanto orava, se fosse depender da vontade mesmo, era ficar embaixo de um cobertor e sair de lá só amanhã. Mas Deus abençoe pela sua disposição de vir aqui à igreja. Pode ter certeza que você fez a melhor escolha. Deus está muito contente com isso. Irmãos, hoje eu vou falar, a gente vai conversar um pouco sobre um assunto polêmico. É dinheiro. Vou falar sobre dízimo. Se eu fosse falar de dízimo, tudo que dá para falar, tudo que tem na Bíblia, a gente podia ficar aqui umas 5 horas e ia ser pouco. E é por isso que eu vou pegar só 2 exemplos no comecinho da Bíblia, para a gente entender só, ter uma base. Da onde que vem o dízimo, da cabeça de quem saiu esse negócio, como começou, para que serve, qual que é a teologia por trás do dízimo. Para que nós comecemos aqui ao estudo, eu peço que vocês se juntem comigo em oração. Oremos. Grande Deus, nós vamos aqui abrir a palavra, a Bíblia Sagrada, que o Senhor possa nos dar compreensão, ó Deus, porque se formos estudar a Bíblia, ó Deus, baseado em sabedoria humana, nós vamos sair vazios. Mas se pedimos o Teu auxílio e o Espírito Santo nos ajudar, nós vamos sair daqui, ó Deus, com um entendimento profundo da Tua palavra. Nos ensina, ó Pai, me ajude a trazer a mensagem, a não atrapalhar, e que cada um daqui saia com a sua convicção que o Senhor falou contigo. É o que eu te peço por Jesus, amém. Bem, o dízimo, por incrível que pareça, não é invenção de nenhum patriarca da Bíblia, ele não é invenção de ninguém, que pelo menos a Bíblia fala, né? O dízimo ele é muito antigo. Antes que a gente pensasse que foi Deus que criou, pode até ter sido Deus que tenha criado o dízimo, mas a Bíblia não fala isso. Quando o dízimo entra na Bíblia, ele entra casualmente. Eles falam de dízimo como se fosse algo comum, muito praticado há muito tempo, né? A gente vê que muitas sociedades dizimavam. E nós vamos ver, a primeira vez que o dízimo aparece na Bíblia, explicitamente, é Gênesis 14. E eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês em Gênesis 14. Gênesis, no capítulo 14... Vamos começar a partir do versículo 1. É aqui, Abraão, quando ele sai para a guerra, não porque queria guerrear, mas para salvar Ló. Capítulo 14, versículo 1 diz o seguinte, a gente vai ler o versículo 1 e 2. Sucedeu naquele tempo que Anrafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elassar, Querdalaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Berá, rei de Sodoma, contra Birsa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Belá. Esta é Zoar. Então, contexto. 4 reis fazendo guerra contra 5. Por quê? Do versículo 3 até o versículo 9 vai dizer que eles estavam durante 12 anos, tinha um rei que dominava lá e eles se rebelaram. E aí, quando o rei perdeu o domínio, ele foi fazer guerra para pegar de volta as terras que eram dele. E o mais interessante é a partir do versículo 10. Olha só. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abraão, que morava em Sodoma, e de seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara, e contou a Abraão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais do Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abraão. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso,
fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens, e também Aló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abraão de ferir Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale do Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abraão e disse: Bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que lhe entregou teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abraão: Dá-me as pessoas, e os bens ficarão contigo. Mas Abraão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, e que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que lhe pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abraão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens. Aner, Escol e Manre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Fizemos a leitura praticamente completa do capítulo 14 para a gente compreender algumas coisas do dízimo. Primeiro, duas coisas que a gente pode aprender aqui sobre o dízimo. Ele é baseado na sua renda, enquanto você ganha. Primeiro, a etimologia da palavra dízimo já quer dizer isso. Dízimo quer dizer dízima. E dízima é décima parte. É o 10%. Então, e ele é baseado em sua renda. Por quê? No versículo 14, não, no versículo 20, diz assim, a partezinha final, assim, ó. E de tudo lhe deu Abraão o dízimo. De tudo o quê? De tudo que ele tinha saqueado na guerra, né? Ele foi para a guerra e ele voltou com tudo, a Bíblia fala. Com tudo que os reis já tinham, porque quando você vai para uma guerra, você leva bens, você leva comida, você leva um monte de coisa. Tudo que os reis tinham saqueado dos outros reis, tudo que os reis tinham saqueado das cidades, aí fala, as pessoas, as mulheres, a comida. E Abraão devolveu para o rei, pelo menos o rei de Sodoma que é citado, devolveu para o rei de Sodoma tudo que lhe pertencia, não quis nada, e deu o dízimo daquilo que sobrou. Não daquilo que sobrou da parte dele, daquilo que era dele, porque tudo, na verdade, tudo era de Abraão. Se ele quisesse reivindicar a posse de tudo, era dele, porque ele ganhou na guerra, ele não roubou de ninguém. Ele foi na guerra e pegou. Ele saiu para a guerra não querendo ficar rico. Ele saiu para a guerra para salvar o sobrinho dele. A motivação de Abraão nunca foi ter dinheiro nessa situação. A motivação dele foi salvar a vida de um ente querido. Então, o dízimo que ele deu foi o dízimo daquilo que ele conquistou. Uma bênção de Deus que ele nem esperava. Ele só queria salvar a vida de Ló. Segunda coisa que a gente pode ver aqui é: o dízimo tem um receptor. A Bíblia fala que o dízimo tem que ser entregue a alguém. O dízimo tem que ser entregue para um servo de Deus, para alguém que indique. Da onde que eu tiro isso? O versículo 20. É o versículo 20 mesmo. E que a gente viu o final que ele deu o dízimo de tudo para Melquisedeque. Melquisedeque, ele era um sacerdote de Deus. E o que é engraçado, porque Melquisedeque, ele não era hebreu, ele era um cananeu. E a gente sabe que os cananeus eram inimigos do povo de Deus.
Mas, apesar de eles serem inimigos do povo de Deus, os cananeus e os hebreus, eles são parentes. Por quê? Da onde vem a palavra Canaã? Noé tinha 3 filhos: Sem, Cã, Jafé. Cananeu são os descendentes de Cã, filho de Noé. E Abraão, ele era descendente de Sem, ele era semita. Então eles eram parentes. Mas Canaã, lembra que teve uma maldição porque ele viu o pai dele nu e ele não cobriu os olhos e Noé amaldiçoou ele depois? Por causa de tudo isso, dele ter abandonado Deus, os cananeus eles não serviam a Deus. Mas havia algumas pessoas que manteram o costume, eles continuaram servindo a Deus. E Melquisedeque era um deles. Melquisedeque continuou servindo a Deus. E ele era o instrumento de Deus que recebia o dízimo de quem assim desejava fazer. Agora a gente também vai ver alguns pontos. Por que eu devo dizimar? O versículo 22 dá um exemplo extraordinário. Mas Abraão respondeu: levanto a mão ao Senhor Deus Altíssimo, o que possui os céus e a terra. Primeiro motivo: Deus é criador. E sendo criador, Ele é dono de tudo. Não tem uma coisa que eu posso falar que é minha. Eu não posso falar que essa roupa é minha. Eu não posso dizer que essa Bíblia é minha. Eu não posso dizer que o dinheiro que está lá no banco, ainda que seja pouquinho, é meu. Eu não posso dizer. Porque Deus é criador, Ele é dono de tudo. Ele fez todas as coisas. Então, nós não podemos reivindicar posse de nada. Deus é criador dos céus e da terra. Ele é dono, inclusive, de mim. Porque Ele também me criou. Eu sou criação das mãos de Deus. Então, eu não tenho direito nem sobre a minha vida. Tudo é graça. Tudo Deus dá direito de você administrar. Nós somos administradores de Deus nessa terra. Então, o primeiro princípio. Por que devo dizimar? Porque Deus é quem tem a posse. Ele é o Criador, Ele é o dono. Segundo motivo, Deus Ele nos abençoa. Apesar de nós não merecermos, apesar de eu ser mal, apesar de tantas coisas que eu posso dizer sobre mim ruins, Deus ainda me ama. Ele me dá vida, Ele me dá força, Ele me dá trabalho, Ele me dá tudo o que eu preciso. E Ele me dá, não para que eu lhe dê alguma coisa, Deus Ele simplesmente dá. Tem um pensamento errado, que é o seguinte: eu vou dar para Deus, para que eu possa pegar de volta em dobro. Eu vou dar para Deus, para que Ele possa me abençoar. Se você faz isso, para. É melhor você não devolver. É melhor você não doar para Deus. Eu não gosto de falar a palavra dar para Deus, porque, como eu falei, eu não tenho nada, eu só estou devolvendo, né? Por isso que eu sempre falo devolver. Não interessa se é dízimo, se é oferta. Tudo você devolve a Deus, porque já é dele. Tudo é dele, né? Quando Davi, eu não sei se é Davi ou se é Salomão agora, lá em Crônicas, 1 ou 2 Crônicas 29, fala assim: Deus, o que eu posso te dar? Tudo vem das tuas mãos. Das tuas mãos eu te dou, porque já é dele. Por isso que eu sempre falo devolver. Não interessa o que é, se é dízimo, se é oferta, você está devolvendo para Deus. E até perdi o que eu estava falando antes. Acho que esqueci o que eu estava falando antes de falar aqui, porque que eu uso o termo devolver. Mas tudo bem, a gente segue aqui. Quando a gente está dando para Deus, a gente está devolvendo algo para Deus, sempre já... lembrei. Olha só, ainda está funcionando. Eu digo que eu estava falando que quando a gente devolve alguma coisa para Deus, pensando em receber lucro, como se Deus fosse um banco de investimento. Eu vou ofertar, porque Deus vê que eu estou ofertando e Ele me abençoa. Eu vou devolver o dízimo, porque Deus vai ver que eu estou devolvendo o dízimo, que eu estou fazendo as coisas certas, e aí Ele me abençoa mais.
Se você faz assim, ore a Deus e peça para Ele ressignificar. Dízimo e oferta é sempre gratidão por aquilo que Deus já te deu. A ordem é essa: Deus te dá, então você devolve. Deus te dá, então você é grato. Dízimos e ofertas são expressões de um coração que está grato a Deus por tudo que Ele te dá. Dízimo e oferta é expressão de gratidão. Então, essa é a ordem: Deus dá, depois você devolve aquilo que Deus já te deu. Então, que é até lógico, porque como que eu vou dar se eu não tenho? Então, não tente fazer barganha com Deus, não tente negociar com Deus. Deus não quer isso de você. Ele quer que, se você for dizimar, se você for ofertar, você faça por amor, por gratidão. E a gente vai ver um pouco mais para frente isso. Outro motivo, porque e o que eu acho muito interessante aqui é o versículo 22. 23. Juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas, eu enriqueci Abrão. O que Abrão está falando aqui? Não que Deus precisasse, mas Abrão estava aqui defendendo a honra de Deus. Abraão sabia que Abrão já era muito rico. Você vê, um cara que tem 318 homens só para sair para a guerra, ele tem uma casa grande, ele tem dinheiro. Mas Abraão sabia que tudo o que ele tinha vinha de Deus, e ele não queria deixar sombra de dúvida. Ele estava protegendo a honra de Deus. Ele falou assim: para que ninguém diga que o rei de Sodoma me enriqueceu Abraão, para que todo mundo saiba que tudo que eu tenho vem de Deus, para que todo mundo saiba que o que eu tenho é dado por Ele. Então eu não quero nada, rei de Sodoma, eu não quero nada, fica com as suas coisas. Isso é um homem de fé, porque imagina só, ele podia ter ficado mais rico do que ele já era. E ele, para defender a honra de Deus, para mostrar para o mundo que tudo que ele tinha vinha de Deus, ele fala: eu não quero nada. O outro motivo é que Deus preserva a vida. É Deus que dá a vida para nós. Porque quantas vezes a gente vê gente aí que morre atrás de dinheiro, trabalha, se esforça, e sem pensar em mais nada, sem pensar em família, sem pensar em saúde, adoece e morre. E aí não aproveita nada dos bens que tem, deixa para a família ficar brigando. Ou então, às vezes não é nem uma doença, a pessoa simplesmente sofre um acidente, alguma coisa do tipo. Se Deus não estiver te guardando, se Ele não estiver protegendo a sua vida, de nada vale. Um dos motivos pelo que nós dizimamos é por isso, porque Deus é quem nos guarda. Em gratidão a isso. Nós vamos falar agora também um pouco sobre a segunda vez que aparece dízimo na Bíblia, é com Jacó, lá em Gênesis 28. Abram a Bíblia de vocês em Gênesis 28. Jacó. O que aconteceu? Jacó enganou o pai dele, o irmão dele ficou irado e falou: Jacó, eu vou te matar. E Jacó, com medo, deu linha, fugiu, foi embora. Quando Jacó estava no meio do caminho, ele se deitou para dormir e teve um sonho. A partir do versículo 10 conta esse sonho. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era o sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada,
cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, e ele lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu a te darei, a ti e à tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar para essa terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Lembra que eu falei que Deus sempre abençoa primeiro? Olha a ordem das coisas. Primeiro, Deus promete algumas coisas para Jacó. O que Deus promete para Jacó? Primeiro ele fala assim, ele faz uma proposta, que está implícita. Ele fala assim, eu sou o Deus do teu pai, Abraão, do teu pai, Isaque. O que Deus está querendo falar para Jacó? Eu quero ser o seu Deus. Eu quero ser o seu Deus. Eu não quero ser o Deus, porque a fé de ninguém é emprestada. Se sua mãe for uma mulher de fé, e você não tiver fé, a fé dela não serve para ti. A fé dela é suficiente para a vida dela. Se você vê lá que o seu irmão, se com o seu primo, você fala assim, nossa, como esse meu primo tem fé. Primo, ora por mim. Mas se você não tiver fé, não adianta. É individual. Cada um tem que ter a sua porção de fé. Cada um tem que ter a sua decisão. Eu quero que você seja o meu Deus, Senhor. E é o que Deus está pedindo para Jacó. Escolhe. Me escolhe para ser seu Deus também. E ele aceitou. Não é à toa que em muitas outras passagens da Bíblia fala assim, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Porque a Jacó aceitou fazer parte dessa aliança. E segundo, primeiro de tudo Deus ele quer fazer uma aliança contigo. Ele quer ter um relacionamento com você. Depois que está estabelecido esse relacionamento, ele promete algumas coisas. Para Jacó, no caso, ele prometeu algumas coisas. Primeiro, ele prometeu terra. O versículo 13 diz assim, perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que estás agora deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Olha só, para quem está sendo feita essa promessa? Para uma pessoa que está dormindo no chão, no meio, do deserto. Alguém que saiu de casa ameaçado de morte. Alguém que saiu de casa sem saber se poderia voltar. Alguém sem herança. E Deus fala, eu vou dar essa terra para você. Não só essa, mas muitas outras. Então, Deus prometeu terra para ele. Segunda promessa que Deus fez para Jacó. Versículo 14. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. E em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Isso aqui é uma repetição da promessa que Deus fez para Abraão. Ela vai se cumprir com Jacó também.
Então, para alguém que está saindo de casa sem terra e sem família, Deus promete: você vai ter uma família, eu vou te dar filhos, eles serão muitos. Outra promessa que Deus faz para Jacó é que ele vai se proteger. Versículo 15: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei, até cumprir aquilo que te hei referido. Deus está falando assim: eu vou te guardar, eu sou sua proteção. Não é à toa que quando ele estava com medo que o irmão dele matasse lá, o que ele fez? Ele foi orar para pedir proteção a Deus, e Deus protegeu ele, né? Então, Deus fez todas essas promessas: eu vou te dar terra, isso significa riqueza, eu vou te dar proteção, eu vou te dar uma família. E aí vem a resposta de Jacó. No versículo 20, Jacó diz o seguinte: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer, roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Jacó aceitou: o Senhor é meu Deus. Agora sim. Primeira coisa de tudo, irmãos, se você não tiver um relacionamento com Deus, parece que é estranho que eu vou falar, mas nem devolve o seu dízimo, nem devolve a sua oferta, porque ela é furada. Se você não tem um relacionamento com Deus, qual é o sentido dessa oferta? Se não é a gratidão, se não é o amor que move você a dar uma oferta a Deus, é melhor não dar. Que Deus seja o seu Deus primeiro, para aí vir todo o resto. E aí ele fala, no versículo 22, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Então, essa é a ordem. Deus te abençoa. E porque Deus te abençoou, você está tão grato, você está tão feliz, que Deus olhou para você. Imagina quanta hora. Olha só, nós estamos chegando aí a 8 bilhões de pessoas no planeta Terra. 8 bilhões. É gente demais. Só que dentro dessas 8 bilhões de pessoas, Deus ainda olha para você. Você não é mais um número. Você é alguém especial. Você é alguém que todo dia quando você ora, Deus te ouve. Quando você está com dificuldade em casa, Deus te assiste. Quando você está de noite, sei lá, na rua sozinho, Deus protege você, livre de acontecer algo pior. Quando você está dentro de um carro e tem um motorista bêbado próximo, Deus te protege. Ele se importa com você dentro dessas 8 bilhões de pessoas. Aí você pensa assim: e eu ainda sou pecador, e eu ainda desagrado a Deus, e eu ainda não faço a vontade dele, e ainda assim Ele se importa com você, e ainda assim Ele te dá ar para respirar, Ele dá comida para você comer, Ele dá roupa para você vestir. E é tudo isso que move o seu coração em gratidão. Fala assim: o que eu posso fazer por Deus? Como que você dá um presente para alguém que já tem tudo? Para alguém que não precisa de nada? Fala assim: Deus, eu sei que isso aqui não é nada. Ainda que você viesse com 1 trilhão de reais, você podia dizer a mesma coisa: eu sei que isso aqui para você não é nada, Deus. Mas é a minha forma de dizer: muito obrigado. Obrigado porque o Senhor cuida de mim. Obrigado porque o Senhor cuida da minha família. Obrigado porque o Senhor me faz sentir especial. Quando seu coração sentir isso, você pode dar seu dízimo, sua oferta, com toda felicidade, porque essa Deus aceita. Essa Deus se sente grato, porque Ele percebeu que você reconheceu Ele como Deus. Então, irmãos, essa era a mensagem de hoje, sobre o dízimo.
Qual a estrutura dele? O dízimo nada mais é do que você reconhecer Deus como Criador, reconhecer Deus como teu protetor, reconhecer que você não é nada, e ainda assim Ele te trata como se você fosse a pessoa mais importante, cada um. Então, quando você devolver o seu dízimo, sua oferta, no próximo sábado, no próximo domingo, ou qualquer dia que seja, venha com isso no coração. Deus, eu estou te trazendo aqui uma coisa que não é nada. Uma coisa que eu tenho até vergonha de trazer, porque diante de tudo que o Senhor é, o que é o que está nesse envelope? Não interessa se é R$1.000, se é R$100.000 ou se é R$10. Porque Deus não usa dinheiro. Mas você traz e fala assim, ó, é a única, é como eu posso dizer para você que eu não sou egoísta. O egoísmo não me controla. Então eu separei aqui um pouquinho. Sabe para que a gente devolve esse dízimo? Para que, como Melquisedeque era sacerdote, e tem alguns lugares que você leva esse dízimo, você entrega a ele para que outras pessoas saibam daquilo que você sabe. Porque o dízimo e a oferta, a intenção dele é que a obra de Deus circule o mundo. Para que todo mundo tenha chance de ouvir o que você está ouvindo aqui hoje. Isso é um privilégio. Tem pessoas que morrem por essa mensagem. E quando o dízimo e a oferta é bem administrado, pessoas na Índia, pessoas na Coreia do Norte, pessoas no Emirados Árabes vão ouvir, porque esse dízimo financiou um missionário para ir para lá. Porque esse dízimo comprou Bíblias e mandou para lá. E elas vão ouvir falar de Jesus também. Então, seria muitas outras coisas para a gente falar sobre dízimo, mas comentando sobre o dízimo de Abraão e o dízimo de Jacó, o que a gente tem para aprender com eles é isso. Use seu dízimo como oferta de gratidão a Deus, não como barganha. Porque Deus já te abençoou, e não porque você quer comprar uma bênção com Ele. Não para investir o seu dinheiro com Deus. Então, nós vamos pensar sempre nisso. Tenham isso em mente e nunca se esqueçam, irmãos. Vamos ficar de pé para orar? Oremos. Senhor Deus, grande Pai, tivemos aqui hoje uma leitura sobre o dízimo na vida de Jacó e na vida de Abraão, ó Deus. Eles foram homens de fé, ó Deus. Abraão é o pai da fé, como nós usualmente falamos, e Jacó recebeu por herança essa fé, e eles aceitaram o desafio de fazer o Senhor o Deus da vida deles, ó Pai. E a gratidão encheu tanto o coração deles que eles dizimaram como gratidão por tudo aquilo que o Senhor dava para eles, ó Pai. Por favor, que essa mesma gratidão inunde o nosso coração, ó Pai. Que nosso dízimo, nossa oferta, seja uma expressão que nós também te amamos. Que nós aceitamos tudo aquilo que o Senhor faz por nós, ó Deus. Nos ajuda se por acaso é difícil, porque quando se fala de dinheiro é complicado, o egoísmo vem à tona, o desejo de querer pegar aquele dinheiro para nós e ficar para a gente, ó Deus, porque nós podemos pensar, eu posso fazer tanta coisa com esse dinheiro, mas o importante mesmo é que se o nosso coração estiver agradecido, nós não vamos nem pensar nisso, nós vamos pensar assim, esse dinheiro não me pertence, esse dinheiro é de Deus, é a Ele que pertence. E eu não vou ousar tocar naquilo que é santo, Pai. Nos ajude a pensar sempre assim. Nos livra do mal. Conduz cada um aqui para sua casa em segurança, ó Deus. Que amanhã essas pessoas possam ir trabalhar ou fazer qualquer outra tarefa durante o dia e elas possam ter a Tua proteção, é o que eu te peço por Jesus. Amém.